abençoar vidas e ganhar dinheiro. É possível? Biratã vai contar a receita aí para fazer isso. Conta pra gente, compartilha com a gente. Você sabe que é muito Bira. legal essa dinâmica da família, né? Eu lembro muito quando eu ganhei uma das minhas primeiras cicatrizes, que foi vendendo produto de limpeza numa bicicleta com a minha mãe. Você tinha nas ruas de aí? Uberaba. Isso aí era 5, 6 anos de idade. Uau, então começou cedo. Começamos cedo. Puxa vida. Só que essa cultura que eu nasci, ela sempre me puxou para reconhecer a necessidade do outro. Então minha avó me levava para vários trabalhos sociais que ela era envolvida. Então a gente abria a porta de casa para receber as crianças da rua, para fazer trabalhos educacionais. E nessa época meus pais já estavam firmes na igreja novamente, eu fui me conectando a essa realidade. E aí foi muito legal essa base, porque isso trouxe para mim uma referência muito significativa, que é a todo dia me inspirar na necessidade do outro. Então, passando na rua, você vê várias necessidades, e passando por essa infância, trouxe muito essa percepção, Edu, de... a pessoa ela não está pedindo só esmola no semáforo, existe um contexto ali, sim, né? A sim. pessoa em situação de rua, ela não está ali à toa, existe um contexto, e para mim foi muito significativo ter essa base, sabe? Da família ter me incentivado a ter essa percepção de que às vezes o meu problema não é tão grande quanto o do outro, e eu preciso muito me colocar no lugar do outro para poder ajudá-lo, né? Então essa foi a minha raiz. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócio com a lente ajustada do Espírito Santo para nos dar a verdadeira intencionalidade, a justa medida que nos ajuda a misturar fé com negócio. Utilizar os nossos negócios como uma plataforma do reino para impactar vidas. Vamos nessa? Vamos nessa história impactante. Eu tenho certeza que hoje você vai pensar bastante aí como você pode utilizar as ferramentas que nós vamos trazer aqui, as provocações para você no teu negócio e a partir do seu negócio. Mas antes quero te pedir a grande gentileza de curtir, comentar e compartilhar. Os algoritmos gostam demais, né, dessas ações. Isso nos ajuda a levar a história do convidado de hoje muito além, né, todos os estados do país, para que nós possamos, numa corrente do bem, no movimento dos céus, poder impactar de forma eterna muitas vidas. E você vai entender um pouquinho do que eu quero dizer com impactos eternos. Hoje um episódio diferente, especial. A gente vai falar bastante de terceiro setor, mas fique com a gente até o final, porque a gente quer repercutir como existe mais recurso disponível do que projetos que transformam vidas. Quer seja a sua empresa do terceiro setor ou quer seja ainda a sua empresa do setor privado, que também pode acessar esses recursos. Como será? Quais os caminhos para fazer desses recursos abundantes uma ferramenta de transformação de vidas? Vale a pena, fique com a gente até o final. Eu tenho certeza que desta conversa é a nossa oração, a nossa intenção, que desta conversa saiam muitos e muitos projetos. Correto, Biratã Martins? Correto, Edu. Muito bom estar aqui com vocês. Viu? Muito bom. Seja bem-vindo aqui ao podcast da Rede Tela. Vamos falar sobre terceiro setor, verba pública, projetos privados, muitas histórias aqui para poder abençoar e ativar os nossos empresários e empresárias, certo? Bora, isso aí. Muito bom. Deixa eu dar as devidas credenciais do Biratã. O Biratã, ele é fundador da Ataribe e de uma outra empresa chamada Amazing. Eu brinquei mais cedo com ele aqui, né? O Biratã, perguntei qual a origem do nome. Conta para nossa audiência qual a origem do seu nome. Vou te chamar de Bira, né? Para Bira aqui para os mais índios, já fez um short form aqui do nome dele, já transformou
tupiniquim brasileiro, né? Raiz aqui. Mas o que significa Ubiratã? Costumo dizer que realmente eu tenho um nome brasileiro, né? Boa, verdade. Então, isso é muito bacana. É o raiz, não é a Nutella, né? Isso, exatamente. Mas significa madeira dura em Tupi-Guarani. Então você é um cara da resiliência. Pelo menos a gente tenta, né? Boa, boa. E a Taribe é uma expressão também indígena, não? A Taribe é um termo em turco, que significa acertar o alvo. Boa, então é do outro lado do mundo. O convidado de hoje é internacional, né? Muito bom, vamos contar um pouquinho aqui, né? Para quem já acompanha o podcast já há mais tempo, sabe que a primeira pergunta inicial é sobre a adolescência. Eu tenho essa tese aqui, validada pela neurociência, que na adolescência a gente recebe muitos inputs da fase adulta, onde, como empresárias, a gente vai desenrolar ou desenvolver aí a nossa vocação, o nosso chamado, né? Para empreender, e empreender para o cristão tem que ser com propósito. Dá para empreender sem propósito? Não, é possível isso? Não, para o cristão não. Então, você que nos acompanha aí, já pega papel e caneta aí, porque eu tenho certeza que você ainda está perguntando qual o meu propósito, talvez daqui saia uma provocação para resposta. E para os amigos aí que ainda não são cristãos, você fica aqui o nosso convite para participar de um dos encontros da Rede Tela, do evento nacional. Vamos falar um pouquinho mais para o final, para entender como é que é servir, porque tudo tem tudo a ver com a sua história, né? O teu negócio, ele nasce como um desejo de servir ao próximo. Esse talvez seja o maior propósito do cristão, né? Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né? E eu gosto muito de uma passagem, Bira, quando pergunto para Jesus, né? Poxa, quando nós te servimos? E aí ele diz, quando você deu de comer a quem tinha fome, né, deu de vestir, a diferença do assistir para o assistencialismo, é um pouco do que a gente vai falar hoje, não é isso? É isso mesmo. Muito bom. Mas vamos começar então com o Birazinho, né? O Bira da adolescência. Você é de Minas Gerais, né, Bira? Sou de Uberaba, mineiro da gema. A terra do pão de queijo. Trem bom demais. Muito bom, muito bom. Conta um pouquinho como que foi a sua adolescência. Você também faz parte dessa estatística, você recebeu na adolescência ali, pré-adolescência, estímulos que te fizeram ser empreendedor na fase adulta. Conta um pouquinho da cozinha da sua casa. Quem que era o empreendedor lá? Sua mãe, seu pai? Conta um pouquinho da sua história. Acredito que Uberaba foi usado muito por Deus para impulsionar muita coisa na minha vida, né? Nasci lá, depois aos 14 anos mudei para São Paulo. Mais precisamente em Votorantim, ali do lado de Sorocaba. Era um bairro de Sorocaba e virou né, uma cidade. Uberaba foi muito significativo para mim, Edu, porque lá eu tive um contato muito profundo com a minha avó maternal. Minha avó maternal, né, e a família da minha mãe, muito empreendedora. Olha que interessante. E a minha mãe foi essa pioneira aí, né, ali na minha casa pelo menos, de me mostrar esse caminho. E meu pai sempre também num perfil muito bom, ele de suporte, de apoio, de socorrer, de fazer acontecer, ajudar a fazer acontecer, mas a veia empreendedora, né, esse agito todo de empreender, de querer passar por desafios na vida, sempre veio ali do fundo materno, né? Desafio de resolver problemas. Resolver problemas. Né? Você sabe, Bira, que uma vez, dando um conselho para um empresário, e ele chegou para mim e falou assim, Edu, eu não aguento mais resolver problema na minha empresa, eu estou quase pensando em fechar e voltar a ser funcionário. Eu disse para ele assim, mas ser empresário, empreendedor, é resolver problemas, e isso é uma ótima oportunidade para você desenvolver várias habilidades, depender mais de Deus, portanto exercer fé, né, e ter uma plataforma aí para abençoar pessoas, família. Ele disse que aquela conversa tão simples quanto nós estamos, tô colocando aqui esses termos para você, aquilo foi revolucionário. Ele falou assim, cara, eu não tinha pensado nisso, que era uma grande oportunidade. O óbvio às vezes precisa ser dito. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Eu quero já aproveitar então aí como... aproveitando esse gancho, né, que o óbvio precisa ser dito, você que é empreendedor e você que é empreendedora, aproveite essas oportunidades com os filhos de vocês para serem intencionais.
né? Lá em casa, né? Então, minha esposa também é minha sócia, a gente tem um combinado, Bira. Legal. Que nós não falamos de negócio dentro de casa, sobre os problemas e os desafios do negócio, né? Porque você precisa ter uma mudança de chave, papéis, etc e tal, e eu acho que o equilíbrio é saudável, não é? Sim. Mas, intencionalmente, os meus filhos são treinados com uma mentalidade empreendedora, né? Então, ou a gente leva para a empresa para eles entenderem um pouco do contexto, ou muitas vezes eu aproveito um tempo de mentoria intencional, reservar no relógio ali, na agenda deles, na nossa agenda, para contar um pouco dos desafios, é muito bom. cruzar, sobretudo com a Bíblia, né? As revelações, né? Porque o cristão tem que orar para os negócios, né? Nem sempre é assim, né? Exatamente. Geralmente você tem um ímpeto que nos tritura, né? Como empreendedor, você vai tomando decisão, né? Não deveria, né? Então fica aí, hashtag fica a dica, ou talvez a puxada de orelha, né? As decisões importantes, então a gente tem que submeter em oração, porque no final de contas, segundo o conceito de mordomia, o negócio não é nosso, é de Deus. É de Deus. Mas, enfim, eu aproveito sempre muitas e muitas oportunidades para poder treinar, né, a mentalidade empreendedora dos filhos. Hoje minha filha tem 15 anos e quando ela se apresenta, ela fala, eu estou aqui como uma trainee de empreendedora, né, nos eventos, levo ela, né, o menino já está numa outra fase, 18 anos, já está indo para estudar fora, com outras atividades, mas a menina ainda com 15 anos, ela voluntariamente ela se dispor a participar das reuniões do núcleo de São Paulo da Rede Tela. Olha que interessante. Não, eu quero entender um pouco mais desse negócio que é empreender, né? E é bom demais. Isso é muito rico. Né? Poder ensinar os filhos também neste bom caminho, né? Não só nos caminhos do Senhor, mas também é o caminho do Senhor, né? Onde a gente pode usar os nossos negócios ou os negócios que o Senhor nos confia como nosso ministério. E você tem uma característica especial aí nesse ponto, né, Bira? Porque você entende o teu negócio como um chamado mesmo. Conta um pouquinho dos teus pequenos começos aí, como que é fazer de um negócio que, a princípio, é para servir o outro, né, como um chamado e também ganhar dinheiro. Olha que bacana, né? Abençoar vidas e ganhar dinheiro. É possível? Biratã vai contar a receita aí para fazer isso. Conta pra gente, compartilha com a gente. Você sabe que é muito Bira. legal essa dinâmica da família, né? Eu lembro muito quando eu ganhei uma das minhas primeiras cicatrizes, que foi vendendo produto de limpeza numa bicicleta com a minha mãe. Você tinha nas ruas de aí? Uberaba. Isso aí era 5, 6 anos de idade. Uau, então começou cedo. Começamos cedo. Puxa vida. Só que essa cultura que eu nasci, ela sempre me puxou para reconhecer a necessidade do outro. Então minha avó me levava para vários trabalhos sociais que ela era envolvida. Então a gente abria a porta de casa para receber as crianças da rua, para fazer trabalhos educacionais. E nessa época meus pais já estavam firmes na igreja novamente, eu fui me conectando a essa realidade. E aí foi muito legal essa base, porque isso trouxe para mim uma referência muito significativa, que é a todo dia me inspirar na necessidade do outro. Então, passando na rua, você vê várias necessidades, e passando por essa infância, trouxe muito essa percepção, Edu, de... a pessoa ela não está pedindo só esmola no semáforo, existe um contexto ali, né? A pessoa em situação de rua, ela não está ali à toa, existe um contexto, e para mim foi muito significativo ter essa base, sabe? Da família ter me incentivado a ter essa percepção de que às vezes o meu problema não é tão grande quanto o do outro, e eu preciso muito me colocar no lugar do outro para poder ajudá-lo, né? Então essa foi a minha raiz aí. E trazendo para esse universo de terceiro setor, quando eu fui me profissionalizar a partir dos meus 16, 17 anos nessa área, isso foi fundamental, porque me deu base sólida de não fazer aquilo por mim, mas pelo outro, e depois no entendimento de que esse é o meu campo missionário, né? Boa. Você está dizendo, o que você está dizendo, ela vale também, né, além aí desse, vamos dizer assim, desse campo do terceiro setor, ele vale
para o privado também. É óbvio que eu fiz uma chamada aqui mais direcionada, provocativa. Muito bom. Mas o negócio ele tem a ver com servir também os colaboradores. Mas olhando para essa questão da vulnerabilidade, ela é muito importante e na cidade grande, como você de alguma forma exposto continuamente isso, então existe um risco ou uma questão talvez natural mesmo de você ligar o piloto automático, concorda comigo? Exatamente. E para o cristão... Fica comum, né? E para o cristão comum. Esse não deveria ser o caminho, né? Porque o que você está dizendo é muito rico, porque que é exercitar o olhar para o outro. Né? Então, de uma forma mecânica, eu posso fazer uma leitura ali, talvez binária, né? Bom, desfavorecido, pobre, e quando não, risco para minha integridade física, para o meu carro. Então existem várias leituras possíveis ali. Sim. E que sem ser demagogo aqui, né, abrindo o coração mesmo, a gente faz de forma automática algumas leituras e muitas vezes preconceituosas. Mas o que você está dizendo é rico, que ali já na sua adolescência você exercitou o olhar para o outro, para entender o contexto do outro. Né? E isso naturalmente me faz lembrar da Bíblia, que diz que nós devemos considerar o outro como superior a nós. E ele não está dizendo que o outro, quando for rico, quando te der algum benefício, quando for uma autoridade. Né? Olha que interessante que é a dinâmica do reino. O outro, considerar o outro superior a nós mesmos, este outro pode ser uma pessoa em estado de vulnerabilidade. Pode ser um pobre, pode ser um moderador de rua. Isso é uma das grandes preocupações que a gente tem no terceiro setor, porque às vezes as pessoas acham que esse trabalho de terceiro setor é pautado na vulnerabilidade do pobre. Sim. Mas ninguém sabe que, por exemplo, o maior público hoje que busca tratamento de dependência química são os ricos, não são os pobres. Uhum. Por quê? Porque tem um acesso, tem uma vulnerabilidade, seja mental ou familiar, existe uma insegurança familiar muito grande, uma ausência. Ou talvez uma segurança de que ele pode comprar qualquer coisa. Exatamente. Com a facilidade, existem essas lacunas de coração e tem a facilidade do recurso. Isso. E ele vai buscar nas drogas e acaba trazendo, né? Então, no terceiro setor, a gente não atende só a demanda de pessoas de muito baixa renda, né? Existe a vulnerabilidade de todos os públicos. Ou seja, atende o necessitado, né? E que é muito legal do terceiro setor, e trazendo um pouco para esse ambiente mais profissionalizante, para ver se a gente consegue até responder algumas perguntas que as pessoas fazem. Boa. É que às vezes a gente levanta e fala assim, nossa, eu quero fazer alguma coisa diferente. E a gente fala assim, eu vou abrir uma instituição, vou abrir uma ONG, vou abrir uma fundação, né? E a gente aqui no Instituto Tela tem percebido quanto isso é complexo de fazer acontecer. Fato. Né? A legislação em si que organiza te traz uma complexidade. Primeiro que você é sem fins lucrativos. Né? E a nossa cultura ela é muito difícil de doar. Então você tem ali já uma primeira leitura de dificuldade, que é o quê? A pessoa não entendeu como é difícil carregar uma instituição / empresa, porque de certa forma você precisa ter um contador, você precisa ter... Especializado. Especializado. Então uma série de burocracias, como o segundo setor também tem, como o primeiro também tem. Mas é interessante entender aqui, desmistificar um pouco, que às vezes essa é a pior intenção da pessoa. Por quê? Porque ela vai nascer de uma vontade a partir dela. Você está falando de uma vontade assistencialista. Exatamente. Então, acordei com a vontade, eu vou abrir uma ONG. Ok, primeiro, não tenho o perfil administrativo necessário, isso vai me atrapalhar. Sim. Segundo, qual que é o propósito e a minha intencionalidade em abrir essa instituição? Né? Como que eu vou construir esse estatuto? Que eu brinco que é o seguinte, Edu, é um RG ou um passaporte que vai te abrir portas aí para que você possa acessar, seja recursos, seja mesas que vão fomentar a sua causa. Então é importante você ter esse conhecimento de que às vezes você está trazendo um problema em vez de uma solução para ajudar o próximo. Sim, verdade. Então às vezes o seu CPF, a sua rotina ali diária, olhando
pro vulnerável ali que tá do seu lado, na sua empresa, né? Esses dias a gente tava conversando com um amigo meu, por exemplo, que me perguntou, Bira, como que eu posso ajudar? Eu falei, cara, você já perguntou para pelo menos 10 pessoas próximas de você se alguém tá passando dificuldade financeira? Se alguém tá passando uma dificuldade de saúde? Às vezes você tem um amigo médico que trabalha dentro do hospital, que pode passar uma informação muito precisa e você pode ajudar a salvar uma vida, né? Então, às vezes a gente enterra muitas pessoas por descaso, por não saber previamente diagnosticar uma dor. Olha, eu acho que pode ser algo muito mais sério do que está sendo falado. Então, às vezes você pode se colocar na vida da pessoa de uma maneira muito prática, simples, e ajudar a salvar a vida dela. Sim. Então, comece por aí. E aí você vai entendendo, aos poucos, como acessar esse terceiro setor. Então, essa é um pouco da dificuldade das pessoas. E tem um perfil de pessoa que acaba andando com essa documentação e fazendo uma centralização de propósito. E o que acaba acontecendo é que depende daquela pessoa, né? A pessoa ela vai construindo aquele ecossistema, aquela estrutura social muito vinculado nela, porque ela não entende que nós precisamos ter o propósito, ter a intencionalidade social, ou seja, qual que é a minha causa? Eu preciso existir por causa de uma causa. É criança em situação de rua, ok? E eu preciso ter também esse entendimento administrativo, empreendedor, para que eu faça a gestão dessa instituição. Então, o que acaba acontecendo, as instituições... Por que a minha instituição não vai para frente? Por que eu não consigo andar? Será que eu fiz a escolha certa? E às vezes ela esqueceu de aprender ou trazer pessoas que tivessem hábitos, né, capacidades, habilidades que ela não teria para construir daquilo um legado, né, para construir daquela ação algo que não fosse só dela, fosse da sociedade. E a sociedade adotar essa causa e dar continuidade. Então, muitas dessas pessoas começam um trabalho lindo, maravilhoso, morre e o trabalho morre junto com ela, né? Ô Bira, o que você diria, né? Pode ser que alguém que esteja nos assistindo ou nos ouvindo esteja pensando na palavra assistencialismo. Perfeito. A gente fala de terceiro setor, acho que invariavelmente é a palavra que mais vem à mente ou ressalta ali, entre outras. Como é que você separaria o assistencialismo de impacto social e aqui dentro do contexto cristão, um impacto eterno? Como é possível separar essas duas coisas? Edu, não sei se eu vou me complicar aqui. Eu sempre brinco com meus amigos assim que eu acabo construindo um caminho mais difícil porque eu venho dessa vulnerabilidade. Certo. E a primeira coisa que me impactou quando eu me converti, Edu, foi que Jesus, ele trouxe uma realidade de reino que nos incentivou a amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando eu amo alguém como a mim mesmo, qual que é a primeira intencionalidade nossa baseada no amor? De perceber a história da pessoa e a individualidade dela. Porque como eu posso te ajudar hoje é diferente de como eu posso ajudar, sei lá, alguém amanhã, né? Primeiro, que eu estou em São Paulo, estou num território que te influencia a ter essa necessidade, e amanhã eu posso estar em outro território que influencia a pessoa a ter uma outra necessidade. Então, o que pode ser assistencialismo para nós, na nossa percepção, não pode ser para o outro. Nós fazemos gestão de vários projetos com as instituições a qual nós assessoramos. E eu tenho experiência de trabalhar com CAD único. E às vezes no churrasco de casa, as pessoas falam assim, não, tem que acabar com o programa do governo, tem que acabar com aquilo. E às vezes eu sempre trago uma pitada de experiência prática, de falar, olha, você conhece a Dona Maria? Eu vou te contar rapidinho a Dona Maria. Dona Maria, ela é uma senhora que teve 3 filhos. E os 3 filhos dela morreu. Eles casaram, mas eles são falecidos. Numa história muito triste, que 1 ano faleceu o primeiro filho, 2 anos depois faleceu o outro. E as mães dessas crianças abandonaram elas. E hoje ela cuida de 6 netos dentro da casa dela. Ou seja, cada um tem uma história. Tem uma história. E ela precisa do Bolsa Família. Não é uma questão dela não conseguir empreender, não conseguir trabalhar, não conseguir... A responsabilidade que ela abraçou não permite ela trabalhar, empreender. E a vida não trouxe essa competência. Eu confesso para você que às vezes nós, enquanto Igreja de Cristo, não levamos, né, essa cultura para ela ou não damos
a possibilidade para que ela aprenda. O terceiro setor é fundamental para isso. E é uma realidade. Agora, já passou pela nossa mão de pessoas que falsificaram o perfil para receber verba, né? E isso é muito ruim, independente de quem estiver no governo. A gente sempre fala que, independente se é esquerda, direita, centro, a gente fala, gente, é caráter, é característica do ser humano. E vai ter a laranja podre em qualquer cesta, vai ter. Né? Então, é muito importante a gente pensar o assistencialismo a partir da história. Isso as pessoas, igual você falou há pouco tempo atrás, às vezes o nosso primeiro pontapé é julgar a pessoa. Sim. E não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para amar ela. Boa. E até orar pelos que nos perseguem. Então, Jesus deixou mais difícil, mais alta, né? É verdade. Deixou muito mais difícil. Então, a dificuldade de entendermos o assistencialismo é entender a individualidade, a especificidade do indivíduo, para que aí a gente possa construir um mapa mental de como ajudá-lo ou não ajudá-lo. Porque você precisa se colocar no lugar e entender, eu consigo ajudar essa pessoa até o final? Então você começa, né? Igual o Lucas nos ensina. Senta, calcula para você construir a casa. Sim, perfeito. Então a gente pode aplicar isso para ajudar alguém. Eu tenho competência e estrutura para ajudar ela nessa dinâmica, se comprometa, vai dar certo, Deus vai te ajudar. Mas se você perceber minimamente que não consegue ajudá-la por alguma fragilidade da sua própria vida, não comece. Sim. Peça ajuda para alguém para continuar. Então, o assistencialismo no Brasil, eu acho que é muito mal discutido, mal fundamentado. Então, existem essas pessoas que acabam abraçando o assistencialismo. Eu já vivenciei vários institutos que pegavam, arrecadavam alimentos e saíam distribuindo. Um deles me chamou para assessoria porque eles arrecadaram 2 carretas de alimentos. Edu chegou num bairro tal, vou chamar de X porque é difícil a gente colocar nome, e eles saíram de lá apedrejados. Você acredita? Ô, louco. Por quê? Porque o pessoal do bairro perguntou, quem pediu a ajuda de vocês? Que loucura. Quem falou que a gente estava precisando dessa ajuda? E aí as pessoas frustradas me procuraram e falaram, cara, como que nós podemos reverter esse recurso em educação? Porque a gente está entendendo que por esse caminho assistencial, ou seja, achar que a pessoa precisa do básico para viver, não estou dizendo aqui que não seja a realidade de um outro território, que daria muito mais certo essa distribuição de alimentos, mas não houve a preocupação e o coração ardente de sentar e olhar no olho de quem eu quero ajudar. De falar assim, cara, eu quero saber da sua história, como que eu posso te ajudar? Né? Jesus me inspirou a orar por vocês, a vir aqui conversar com vocês. E, cara, um copo de refrigerante em qualquer bar daquele território iria te explicar muitas coisas. Sim. Então isso é muito importante. O assistencialismo, ele virou um gargalo muito político, né? A gente vê muito político bancando as famílias de forma assistencial para ter apoio político, né? E isso acabou gerando uma discussão... curral eleitoral. Curral eleitoral. Mas, dentro da nossa prática aqui, Edu, a gente está falando de, a partir do reino de Deus e a partir do terceiro setor, criar projetos significativos, programas, né? Para que a gente possa entender o indivíduo, entender o território e, de fato, entender o projeto que faz sentido para ajudar de fato e sair de vez dessa referência de que eu estou ajudando a pescar e não ensinando a pescar. Sim. Né? Então, nesse balanço da vida, a gente vai entender que cada dia é um desafio e cada pessoa vai trazer as suas características. Né? Então, é importante a gente respeitar isso, calmar o nosso coração, igual você falou, não julgar, ouvir, pensar e depois, em Deus, buscar a melhor estratégia. Muito bom, vamos aqui à cereja do bolo, talvez, né? Como acessar recursos? Você comentou mais cedo que tem mais recurso do que projeto. Isso é uma loucura, né? Uma loucura. Se a gente parar para pensar assim. Então, normalmente, o dinheiro ele é uma variável necessária em qualquer tipo de negócio, quer seja terceiro setor, privado, mas muitas pessoas reclamam da falta de dinheiro. Mas elas não entendem a lógica que está por trás, dependendo do setor, de como acessar o recurso. Você sabe que é muito interessante, Edu? As pessoas têm dificuldade de que pessoas atraem pessoas, correto? Dinheiro, eu brinco que dinheiro é papel. Certo. Né? Teoricamente é um papel. Agora a gente está vivendo uma era digital, enfim.
Mas a gente tem essa referência da nó de R$1, né? Que nem circula mais. Nós brincamos, e é realmente sério isso, né, no movimento prático da nossa assessoria para o terceiro setor, de que se eu não tenho papel, eu não atraio papel. Né? Então, a gente sempre starta por ali. Passando por várias etapas aí, né, eu sei que existem muitos pormenores dentro desse tema e o nosso assunto é muito amplo. Sem dúvida. Mas de maneira prática e efetiva, o terceiro setor, ele acaba sendo um desafio muito grande. Por quê? Primeiro você tem que ter perfil para atuar, você tem que saber o que você tem. A gente brinca que é um mar cheio de desafios. Se você não escolher o barco certo, você não vai conseguir fazer a viagem. E o terceiro setor é uma viagem longa. Não pode ser feito em qualquer bote, né? Não pode ser feito em qualquer canoa aí, com os meus conterrâneos aí, Sim. índios. Não dá para ser essa viagem. Quando a gente decide ser terceiro setor, eu estou decidindo fazer uma viagem longa. Eu estou difundindo o legado, então eu preciso entender que eu preciso construir um barco igual Noé construiu para salvar a humanidade. E muitas vezes, né, Bira, você só vai começar a jornada, né? Acho que é importante ter esta consciência, né, de que você está fazendo algo com Deus. Exatamente. Porque senão é um risco de frustração. Muito grande. Eu imagino que no começo, né, fazendo um contraponto aqui, né, apesar de haver recurso e sobrar recurso, existe um modus operandi que precisa ser respeitado. Exatamente. Né? E você está dizendo que como o jogo é longo, às vezes o sonho grande que você tem, né, quer seja de assistencialismo ou de impacto eterno, ele vai levar 50 anos. Mas nem por isso você precisa desistir da primeira milha. A jornada precisa começar, né? Precisa começar com alguém. E ter essa clareza, né, Bira, ela é importante exatamente para poder suportar muitas vezes a linha do tempo, que é mais lenta. Imagino que seja mais lento do que um negócio privado. Porque negócio privado, ou você tem recurso próprio, ou você acessa recurso de um banco, ou de linhas de crédito, qualquer que seja, ou como eu fiz, né? No meu pequeno começo, eu comecei um negócio sem R$1. Eu conto essa história em uma outra oportunidade, mas comecei um negócio na base do conhecimento do ramo, óbvio, né? Investir tempo, né? Que também é dinheiro no conhecimento, tinha boas conexões, mas tinha acabado de sair de uma falência. Mesmo cristão, cometi vários erros, e acho que esse é o ponto que eu quero contribuir, né? O fato de você querer abençoar vidas não te dá o direito de queimar a largada. E queimar a largada é fazer a coisa certa do jeito certo, dentro do ecossistema ali de uma ONG, por exemplo, ou das regras do jogo, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então eu saí do zero, mas eu tinha muitos ativos ali, que eram recursos, contatos, sabia como acessar o cliente ali, a internet estava começando a despontar, então sabia como fazer um site. Então eu tinha recursos. Eu costumo dizer que eu não tinha dinheiro, mas eu tinha recursos e relacionamento que valem mais do que dinheiro. Boa, né? Mas voltando aqui ao nosso desafio de entender, a vontade pura e simplesmente não basta. Não. E também o fato de você ter êxito no mundo privado, vamos chamar assim, não quer dizer que você vai ter êxito no mundo ali do terceiro setor. Precisa realmente ou contratar uma assessoria ou precisa investir tempo para entender este jogo. Está correto essa leitura? Está correto, Edu, porque depois que nós entendemos que papel atrai papel e o meu papel está muito organizado, né, existe uma governança estabelecida nesse papel, ele vai atrair recursos. As pessoas vão nos convidar a captar recursos para a execução de ações, de projetos significativos, lembrando, para aquele território que tem aquele indivíduo que nós procuramos entender a sua demanda. Então, dentro de uma maneira muito prática, para terminar esse raciocínio,
Às vezes a gente fala assim, nossa, eu preciso ser igreja, como que eu vou ser igreja? E Deus me chamou muito para isso. Falou, eu vou te enviar para um campo missionário onde você vai conseguir todos os dias viver meu ministério ali, viver em missões. Sim. Por quê? Porque quando eu comecei o meu trabalho, eu comecei dentro de um SAICA, que é o antigo orfanato, hoje é Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes. E eu adoro esse projeto, é um projeto que demanda muito, dá muito trabalho, mas você tem hoje recurso público para tocar esses projetos, né? E também você tem como impactar a vida de empresários para que eles possam ser patrocinadores da manutenção desse trabalho. Mas no Brasil é muito comum, né? Nós temos o terceiro setor ser contratado pelo primeiro setor. Para quem não entende, o primeiro setor é órgão público, né? Segundo setor são as empresas privadas. O terceiro setor são as instituições sem fins lucrativos, as famosas ONGs, né? Ou ONGs. Agora é SCP, não é isso? OSC, né? OSC, né? Organização da Sociedade Civil. Perfeito. Mas é uma organização não governamental, ou seja, não é governo, não é empresa privada. E só um ponto importante, claro. Quando se diz sem fins lucrativos, não quer dizer que não vai ter dinheiro e tem que ter o caixa positivo. Exatamente. Né? Receita recorrente, previsível, crescente. Ou seja, os modos operantes também é de um negócio e precisa ser lucrativo, precisa parar de pé. Porque viver só de verba pública também... Precisa ser sustentável, precisa né? ser sustentável, acho que essa é uma boa palavra. Exatamente. Né? Mas... continua sendo um desafio. Continua. Porque as pessoas... Lembra aquele fato que o terceiro setor é uma jornada de longo prazo? Isso, poucos têm perfeito. a paciência de conquistar essa documentação. E se conquista igual ao nosso currículo pessoal. Então a gente passa pelo ensino médio, né? Enfim, creche, fundamental, ensino médio, faculdade, especialização, para depois a gente conquistar mercado, né? E o terceiro setor é isso. Você não vai acessar recursos se você não tem capacidade técnica e o papel para atrair papel, né? E as pessoas para atrair as pessoas certas. Porque hoje nós estamos falando é um desafio falar de recurso público, de terceiro setor no Brasil, porque mesmo que a legislação endureceu bastante, né? Hoje a transparência para o dinheiro público é muito mais complexo do que antigamente. O que é importante também, né? Muito importante. A questão de compliance, não impede, imagino que 100%, né, de ter aí os mal intencionados, mas impede. Pelo menos diminui a possibilidade. Diminui, né? E o que aconteceu? Profissionalizou. Então as pessoas do terceiro setor que acompanharam as mudanças conseguiram permanecer. Agora, quem não se atualizou está perdendo espaço, está sendo desqualificado em editais, a prefeitura não consegue renovar aquele apoio que dava antigamente. Ou seja, está muito mais profissional mesmo. Exatamente. Então eu falo com muitos senhores, senhoras que têm um legado incrível, projetos fantásticos, maravilhosos, mas que o projeto acabou porque ele não conseguiu pessoas, né, para saber tocar. Então, esse primeiro desafio, eu acho que é pautado a isso. Dinheiro precisa de papel. Se você não tiver o papel certo, ele não vai atrair. Sim. E depois, você precisa ser um gestor, você precisa ser um empreendedor no terceiro setor. E você precisa ser um gestor de pessoas. Você precisa entender capital humano e como ter capital humano para fazer o negócio acontecer. Muito das empresas e das instituições começam sem recurso, não é, Edu? Você Sem falou dúvida. aí que isso aí. começou sua jornada sem R$1. Esses dias eu vi um vídeo na internet, um cara pegou 2 pedrinhas no quintal dele, vendeu R$2 e fez R$300 no dia. Pois é. Então, você vê que se você não tiver essa escola, você não sobrevive no terceiro setor. Por quê? Porque às vezes você tem um recurso público a partir do momento que você tem capacidade técnica para acessá-lo. Mas lembra da jornada, gente. Eu tenho que começar essa jornada com visão de longo prazo. Com visão de longo prazo, entender que eu preciso ter pelo menos 3, 4, 5 anos consolidado para que eu possa acessar. Então, o que eu faço durante 5 anos de existência de uma instituição? Eu vou fazer eventos, eu vou buscar patrocinadores, eu vou buscar doação. Só que o que encarece? Capital humano. Então, eu preciso saber trazer voluntários, eu preciso defender a minha causa e mobilizar a minha causa para que as pessoas acreditem nela
E hoje você tem várias formas de trazer capital gratuito para sua causa. Estagiário, né? Você tem voluntários, empresas, pessoas que podem participar com você. A sua própria comunidade, né? Eu comecei... E dentro da comunidade cristã, isso em tese já é um default, né? Ou pelo menos deveria ser, né? Mas é um a tabu. vontade de servir, né? É um tabu muito grande porque as igrejas ainda ficam conectadas a esse alicerce de que não é problema meu. Isso é um erro histórico da igreja brasileira, é difícil. Não? Ou quando, às vezes, quer botar a etiqueta no projeto, né? Esse é o projeto da igreja XYZ, e eu acho isso tão Só pode triste. Participar do projeto, se participar da igreja. Eu acho isso tão triste, vai né? Porque distanciando mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo, né? E o próximo não precisa ser cristão, né? Exatamente. E é quando você ama... Você sabe que eu tenho uma experiência também nesse sentido, e algumas oportunidades que eu vivi dentro desse contexto. E uma das comunidades, né, em que eu estava envolvido ali, as pessoas disseram o seguinte assim: mas por que vocês estão fazendo isso por nós? Puxa, eu estou curioso, né? E o final dessa história foi que era orientado a dizer, né, porque Jesus ama vocês, né? E nós amamos Jesus, então nós amamos vocês, e isso é uma forma prática de demonstrar o nosso amor. No final dessa história, que as pessoas daquela comunidade, ou pelo menos uma parte, pediam para ir na igreja. Eu posso ir na igreja de vocês? Porque era uma questão até lógica, né? Pô, se eles poderiam estar em outro lugar, estão aqui, né, se dedicando o ano, cuidando dos nossos filhos, né? Eu me lembro que tinha uma ação, e isso era muito legal, da comunidade, que eles criavam CNPJs apartados da igreja, e ali era orientado a não dizer o nome da igreja. Olha que legal, que visão bacana, né? Fala assim, cara, a gente é de uma ONG que a nossa missão, o nosso olhar, eu lembro que eles usavam bastante essa expressão, o nosso olhar, e dentro de várias instituições, tinha um olhar de mães adolescentes que engravidavam na adolescência, geralmente vindo de comunidades, né? Os pais tinham sido presos, então todo aquele contexto difícil, duro mesmo, e aquela ONG era específica ali, para acolher meninas grávidas, né? E a orientação de que religião que vocês são? Bom, somos cristãos, etc e tal, mas não eram, por mais que era financiado, fomentado, e os voluntários vinham da igreja, a orientação era não dizer da placa da igreja. Eu achei aquilo incrível, me conectou, e hoje essa mesma igreja, passado muitos anos, né, eu mudei de localidade, então não congrego mais naquela igreja, né, por uma questão ali de fase da vida, de geolocalização, tudo mais, mas eu recebi um convite recente, já aceitei, a ser conselheiro de uma dessas ONGs, dessa denominação, dessa igreja, que acolhe antigamente os órfãos, né? Legal. Então tem ali uma casa-lar, um abrigo, isso, que depois que eles saem dos 18 anos, completa, isso é um dado triste, né? Para você que talvez não saiba, olha que recorte duro, né? Então, até os 18 anos, eles estão ali na Fundação Casa, tem outras instituições, você citou os abrigos, né? Os abrigos, né? Os antigos abrigos. Mas quando eles completam 18 anos, eles são convidados / enxotados, aí, para não ser muito agressivo, a sair de lá, independente se tiver para onde ir, independente se tiver família, independente se tiver recurso, independente de nada. Então, no dia 1 que completa 18 anos, eles simplesmente estão na rua. Você sabe, Edu, que o grande desafio da política pública e de se construir esses projetos é discutir a necessidade do indivíduo, né? Então, as políticas públicas, elas foram discutindo sobre grupos específicos, né? Então, o abrigo institucional, ele acaba discutindo essa fase, né, de bebê até os 18 anos incompletos mesmo, né? E dos 18 anos incompletos para frente, existe uma pouca discussão. Por quê?
Porque existe essa cultura no Brasil de que o cara já é adulto, ele que se vire, de maior, né? Ele já é de maior. Mas nós conquistamos, sim, né? A gente brinca aí com a militância cristã, né? E muitos cristãos brigaram muito por essas políticas públicas. Então você tem residência inclusiva, porque às vezes esse garoto, essa garota de 18 anos não vai conseguir buscar autonomia na sociedade porque tem uma deficiência intelectual. Sim, às vezes tem uma trauma, deficiência física, às vezes Sim. tem uma deficiência neurológica, e aí a política pública de residência inclusiva vai acolher esse público, né? Poucos são os serviços para a alta demanda que se tem, Sim. mas né? Você tem a República Jovem, que é uma política pública também para jovens de 18 a 24 anos, que trabalha esse foco na profissionalização, né? Ou seja... Mas ainda que eu percebi, né? Claro. Depois desse convite aí para ser conselheiro estratégico dessa ONG, há muita desinformação. Isso. Existe algumas iniciativas, como você está dizendo, mas a minha leitura, depois de estudar um pouquinho, é que tem mais gente saindo com 18 anos do que lugares para acolher essas pessoas. Exatamente. E como se não bastasse essa oferta e demanda, né, existe também uma desinformação, né, uma falta de publicidade aí para exatamente fazer frente a esse suporte. Exatamente. Né? Dentro daquele último ponto que a gente estava falando aqui do terceiro setor, da pessoa que quer se engajar, né, sair do assistencialismo e promover a transformação social de fato, ela precisa ter essa habilidade de gestão de pessoas, ser empreendedora. Por quê? Como que você vai pensar? No empreendedor, ele gosta de problema. Sim, não é, Edu? Você perfeito, traz um problema para o empreendedor, ele vai resolver problemas. Ele vai criar. Então, há muito tempo atrás, quando eu tinha 18 anos de idade, eu militei para que a gente tivesse um estatuto de juventude. Fui até Brasília, aprovamos um estatuto de juventude. Que legal. Que é um fundamento para criar projetos assim e dar documento para embasar a política. Né? O estatuto ele serve para isso, ele embasa, ele dá um alicerce para você construir projetos e ações para efetivar aquele acolhimento, resolver aquele problema, né? Então, é muito raro, mas você tem instituições hoje que estão vamos colocar de mercado, né? Que estão na sociedade impactando porque eles renovam o olhar a todo momento de como resolver esses problemas sociais, né? Então você tem o Edu Lira, por exemplo, que hoje é um cara referência para nós. Né? Mas por que ele foi referência? Porque ele começou a pensar nas soluções de problemas de forma diferente do que os outros, né? Então, às vezes não é o recurso que você tem para fazer algo, é a sua capacidade de entender o problema e de gerar a solução correta, entendendo a jornada de longo prazo, entendendo quem que você quer ajudar e quem Deus te chamou para ajudar. Sim, perfeito. Né? Então, isso é muito importante, né? E às vezes as pessoas não trazem esse entendimento e hoje é muito difícil. A desinformação é um problema gigantesco. Só que é muita informação, Edu, né? A gente está vivendo a era da IA, era de um monte de coisa, dúvida. É muito documento. Eu me perco às vezes, né? É muito projeto. Hoje eu estou no ecossistema de quase mais de 1.200 funcionários, colaboradores que atendem mais de 20 mil atendimentos mês. Uau! Então, é muita informação. Como que você vai acompanhar, de novo, o olhar do capital humano? Eu preciso ter pessoas, estratégias alocadas em cadeiras especiais para dar conta dessa leitura, né? E acompanhar e trazer falhas de processo como educação continuada. Boa. Então, se você não tiver essa percepção de gestor de pessoas, de empreendedor, você não vai conseguir navegar nesse barco. Mas quem tem um mínimo disso consegue trazer sustentabilidade para isso de uma maneira muito significativa. Muito bom. Deixa eu olhar aqui para a nossa audiência e talvez você que tem uma empresa que não está ligada ao terceiro setor pode estar se perguntando, mas e eu com isso, né? Exatamente. Existe uma oportunidade muito rica de acessar das empresas privadas, não é isso? Exatamente. Acessar também esses recursos. Para pôr no caixa, para comprar computador para o teu negócio? Obviamente que não. Né? Mas se você entende que o teu negócio é um chamado para servir o próximo, para abençoar, né? Como a gente fala aqui na introdução, manifestar o reino, né? E também aqui
durante todas as histórias que a gente traz aqui, você também pode acessar recursos sendo uma empresa privada. Boa. É óbvio que precisa entender ali, Sim. né, de novo, o jogo ou como se acessa esse dinheiro, mas de novo, às vezes a pessoa pensa o seguinte, né, o empresária pensa, bom, quando a minha empresa estiver grande, né, começou errado. Primeiro exatamente. que acho que é uma boa prática é começar pequeno. Sempre. Não é? Começar... A Bíblia nos ensina isso, né, Du? Como os famosos pequenos começos, né? Exatamente. Eu me lembro, e aí, né, dentro desse contexto, a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Mas aqui para ilustrar, né? Eu me lembro que quando a gente tinha 3 colaboradores, os funcionários, a gente tinha um programa, olha que legal, eu chamava de programa, né? Já com visão a longo prazo, um programa de acolhimento das famílias, dos colaboradores. Então, se a sua família tiver alguma necessidade, eu dizia para eles, eu gostaria de saber, me deixa saber, eu não sei se eu vou poder ajudar todas as vezes, mas eu quero pelo menos participar dessa realidade. Bom, às vezes, né, e todo mês a gente tinha lá o dia para pensar esse tema, etc e tal. E era muito comum, Bira, que as pessoas traziam problemas dos vizinhos, né? Então a empresa ali naquela fase pagou muita conta de luz, de pessoa, né, de pessoas ali viúvas, né, ou pessoas senhoras de idade. A gente tinha alguns critérios ali, né, que fazia sentido para poder estender o acolhimento, mas a comunidade foi extremamente impactada e a comunidade, quando eu falo, era distante do endereço físico do negócio, né? Mas eu entendia que era uma forma que Deus nos dava para acessar o coração das pessoas. Mas, Du, você traz um ponto muito, mas começamos muito legal. Pequenininho, né? Exatamente. O que às vezes as pessoas falam assim, eu quero ajudar alguém e eu preciso abrir uma instituição ou fazer um projeto social. De novo, né? Essa leitura que você traz para nós é muito significativa. Por quê? Porque às vezes não, às vezes no pouco que você faz na sua própria rotina, você já impacta a vida de alguém. Então, o terceiro setor aqui, é muito legal a gente desmistificar isso, é a profissionalização, é a organização para que eu possa fundamentar a minha causa e estabelecer critérios do quê? Critérios de associação, de como que as pessoas vão participar dessa causa, critérios de governança, como que eu vou atribuir transparência a esse processo, como que eu vou atribuir procedimentos operacionais, protocolos, fluxos, para que tudo isso aconteça. Mas, às vezes, as pessoas elas acabam buscando uma estrutura muito grande para ajudar o outro. E, de fato, não precisa. Às vezes você... ela pode chegar naturalmente dentro da visão de longo prazo a uma estrutura grande, mas ela tem que ter um alto impacto. Acho que exatamente. É sobre isso. Você não precisa da estrutura para impactar. Mas se ela crescer, tem que ter uma correlação com o impacto e o custo da máquina. Mas use essa situação como uma prova da vida. Sim, né? verdade. Se você Bom não ponto. conseguir ajudar o seu vizinho, o seu parente, a sua rua, sem ter instituto, sem ter empresa, sem ter nada, e aí você vai experimentar, né? Se você gosta, se isso brilha os seus olhos, se isso te faz acreditar. E é um pontapé de você experimentar. O que às vezes as pessoas não permitem... Às vezes as pessoas não deixam acontecer esse estágio da vida. Né? E às vezes você vai experimentar uma função, uma ação que você não vai gostar. Isso é igual comida. Né? Eu brigo com meu menino porque ele não gosta de comer alface. E lá em casa a gente adora. Mas ele tem um paladar diferente, uma opção dele, ele dá ânsia nele, então ainda ele não está apto. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que, às vezes, se você se ausentar dos pequenos começos, né, da percepção do início, e realmente colocar no seu coração, eu gosto disso, né? Porque hoje as pessoas que estão saindo do terceiro setor, Edu, por quê? Porque elas estão frustradas. E talvez elas viram desiludidas. Como um negócio mesmo, né? Faltou essa... Eu acho que até para as pessoas que entraram como legado, como doar, né? A gente vê muito isso dentro das nossas igrejas, né? As pessoas estão feridas. Por quê? Porque você está lá fazendo um trabalho social numa igreja de 200 membros. Desses 200, 2 te ajudam.
E quando você faz o encerramento daquele projeto, que você atendeu 300 crianças, você fez o fuá todo, desculpa o termo aqui, aparece as 200 para tirar foto. E você fica o quê? Bravo com esse povo. Porque você tá convidando o pessoal, loucura, gente, ajuda, vamos aqui, incentiva, vem e faz. E essa pessoa ela vai ficando cada vez mais sozinha nessa cultura, nessa falsa cultura do brasileiro de não saber doar. Sim. E a gente não está falando só do recurso financeiro, doar o seu tempo, né? Doar né, a sua capacidade técnica. Sim. Então eu acho que é muito legal esse ponto de entender, de fato, se eu não conseguir fazer o pouquinho, não abre uma instituição, você vai se frustrar. Agora, se esse pouquinho for te trazendo outro pouquinho e for juntando, você vai abrir uma empresa, uma instituição, seja o que for, já com essa experiência, né? Com esse estágio ali de que, Deus, eu gostei mesmo desse trem, deixa eu continuar aqui, que nós vamos tocar aqui. E aí acho que esse é o ponto, né? Então, se você já está um pouquinho mais amadurecido, né? Já passou dessa fase do micro, né? Ali do impacto menor, e Deus está colocando seu coração a um alcance, né, a projetos maiores, você pode acessar recursos, né, e da sua empresa, você criar projetos pensando em legado. Então não precisa ser só do seu caixa, existe aí, como a gente comentou, como eu fiz a brincadeira no começo, né, existe o dinheiro caindo da mesa, assim, mas precisa ser tratado de uma forma muito profissional, e assessoria acho que serve para isso. Exatamente. Né? Dentro do segundo setor, não é qualquer empresa que acessa esse formato de verba que a gente está falando aqui. Foi difundido algumas políticas públicas na área de esporte, cultura, ciência, tecnologia. Então, existem formas de você acessar como segundo setor um recurso para fazer vamos falar que eu sou uma empresa de cultura, né, que faz eventos, faz produções. Você tem documentação, tendo a documentação contábil, a capacidade técnica, você pode aprovar um projeto, e esse projeto você pode sim acessar verba para ganhar dinheiro pelo seu trabalho, mas também você pode gerar um impacto social muito grande, porque é uma política onde o governo, né, a sociedade discutiu, é muito importante lembrar disso, né, Edu? Sem dúvida. Que as políticas, todas as leis que foram aprovadas, foi aprovado por nós. Sim. Por mais que às vezes a gente lave a mão, mas todo mundo elegeu os seus governantes e nós participamos desse processo democrático, né, dos fóruns, das conferências. Todo ano tem na sua cidade aí, dá um recado, todo ano tem uma conferência, uma dinâmica bem positiva na sua cidade para discutir como gastar esse dinheiro público, como difundir as leis, e nós precisamos, como Igreja de Cristo, fazer parte disso. Então, Edu, a gente tem esse desencontro, esse desarranjo social de entender que eu não posso gerar contrapartida sendo no segundo setor. Você pode. Se a sua tipificação garante, né, você pode também ali fazer acesso daquele recurso. E o governo, né, nós aprovamos leis que faz com que o governo abra mão de uma porcentagem desse imposto, só que para impactos sociais relevantes de utilidade pública. Sim. Né? Então, é muito legal, né? Dentro, principalmente da cultura mais comum em alguns estados, como São Paulo, por exemplo, você tem leis estaduais também que garante esse tipo de engajamento. Então, você pode ser com fins lucrativos dentro do segundo setor, mas é muito legal porque até a política pública aprovada vai te incentivar, falar, qual que é a contrapartida, você está promovendo a acessibilidade, as pessoas com deficiência vão conseguir acessar esse produto, esse serviço que você vai fornecer, é útil para a sociedade, então nós vamos aprovar e nós vamos te auxiliar aí para você trazer essa verba, seja empresa, seja próprio do poder público, às vezes é edital já contemplado, entendeu, Edu? Certo. Eu tenho aqui edital contemplado de um lado, que é onde eu proponho um projeto e já tem um valor aprovado para patrocínio, e eu tenho aqui projetos que eu vou aprovar e ter a liberação de sair captando recurso, né? Que eu dou um conselho aqui de vida, que é uma coisa que eu não faria lá no começo, que é o quê? Captar depois do projeto estar aprovado. Então faça um estudo de viabilidade antes, um estudo onde você entende que existem empresas desejando projetos assim, muito por causa do marco regulatório também, de 2015 da ONU.
tenho uma empresa, sei lá, qualquer empresa grande, aí, algum atacadista grande, pesquise no site dele, por exemplo, se ele já gera esse impacto social. Se ele tem ali programas de fidelização, de patrocínio, de engajamento social. E aí você vai pensar o seu projeto olhando para a estrutura de captação primeiro. Interessante. Para você depois, analisando, tem procura de mercado, você aprova o projeto na linguagem de quem está com o dinheiro para facilitar a sua captação. E é isso, vai colaborar com a visão de sustentabilidade. Exatamente, né? É isso aí. Muito bom, então você que está pensando aí em acessar recursos, né? Acho que como a semelhança, né? Você precisa ter uma assessoria, né? A gente falou aqui mais cedo que se profissionalizou para poder tentar blindar ou pelo menos minimamente diminuir pessoas mal intencionadas acessando os recursos. Então, eu pedi para o Mr. H pôr na tela aqui, né, um serviço público aqui, ou pelo menos para a sua empresa, o Instagram aqui do Bira, você responde por lá. Ótimo. Mas também a gente recomenda fortemente, aí como compliance, né, você tenha 3 outras assessorias, então não faça isso sozinho, acho que essa é a mensagem, né? Aqui nós não trazemos convidados aqui para poder fazer propaganda do negócio, né? Mas sim dar oportunidade para ter ali minimamente uma dica, né? Um conselho, na multidão de conselhos da sabedoria, Provérbios 11:14, não é isso? Né? Então não deixe de buscar aí uma assessoria para entender e não desista, nada é fácil na vida, né? Por mais que possa parecer aí que a legislação seja complicada, é longo tempo. Se Deus te chamou para fazer o bem, né, não diga que é com o outro. Exatamente. Não é isso? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a Rede Tela. Você também tem um chapéu aí desafiador como diretor, é o novo diretor executivo da Rede Tela, essa casa aqui que recebe o podcast, que repercute aí essa cosmovisão de mordomia. Conta um pouquinho como é que você recebeu esse desafio de liderar aí, ser a mente que ajuda a pensar a visão a médio prazo, pelo menos, né? E aí já emendo a pergunta, o que você está pensando para 2025 e 2026 para a Rede Tela? Legal. Edu, primeiro, assim, agradecer essa casa que me recebeu com muito amor, muito carinho e dizer para todos que se eu estou aqui é porque Deus tocou no meu coração e falou, se você for, eu vou junto com você. Falei, então vamos encarar aí esse desafio, né? Muito bom de melhorar. O meu olhar para o segundo setor, isso é muito legal colocar aqui, porque eu venho de quase 2 anos, Edu, em oração pedindo para Deus, eu preciso me conectar a movimentos e a pessoas que têm mais influência, porque como todos viram aqui, eu tenho muito essa base de terceiro setor. Sim. E qual que foi a minha maior crise e a minha maior solução dentro do terceiro setor? Eu falei, para eu ajudar o terceiro setor, eu preciso sair do terceiro setor. Interessante. Porque senão eu não vou conseguir ajudar as diretorias, as instituições a sobreviver. Né? E eu comecei a entender logo cedo, ali 18, 19 anos de idade, de que eu precisava mudar o meu formato de trabalho. Igual eu comentei há pouco aqui sobre captar o recurso antes, para que a gente consiga, de fato, executar os projetos. Então, eu tinha muito projeto, muita ideia, e eu era o famoso picareta. Por quê? Porque eu chamava as pessoas, gente, tem um projeto, é legal, vamos aqui, as pessoas se engajavam, alguns até deixavam o trabalho, cara. Eu passei momentos da minha vida muito frustrantes, porque eu engajava as pessoas, tinha um projeto aprovado, sabia que era possível captar, e a captação não entrava. Uau! Então isso me ensinou com muitas dores, perdendo muito amigos, muitas pessoas talentosas ao longo desse processo, mas isso me amadureceu a entender que eu precisava sair do terceiro setor, vim para o segundo setor, por isso as empresas de assessoria, por isso a Manzi, no aspecto de gestão, né? Dentro da Manzi a gente faz essa gestão de saúde, né? Como fazer essa gestão de equipamento de saúde à luz do SUS de maneira correta. E temos profissionais da saúde dentro dessa empresa, como parceiros, que efetivam isso. E aí eu consegui, pela primeira vez, Edu, saber o que é ter salário e ter planejamento de longo prazo. Isso é bom. Então, o segundo setor traz essa estabilidade. Sim. E eu, me estabilizando, eu consegui ajudar
o terceiro setor a estabilizar. E graças a Deus a gente tem bastante case de sucesso de estabilizar e trazer esse contraponto. Não adianta você só fomentar o terceiro setor sem fomentar as empresas. E eu comecei essa oração porque eu sempre entendi essa minha dificuldade mesmo, né? De não ser um ambiente que eu tô acostumado, né? Eu brinco que eu quero conquistar o talento da praticidade do segundo setor, de despachar assuntos rápidos. Sim. Porque no terceiro setor nós temos essa dinâmica de discutir casos com um pouco mais de profundidade. Então, é um aprendizado, é uma habilidade muito, muito bacana. E aí eu vim estudando, me aproximando, e um dia eu conheci a Redtela, né? E depois de um ano praticamente dentro da Redtela, assumi a liderança do núcleo, eu sou do núcleo de Sorocaba, e eu fui convidado para ir para Belo Horizonte no encontro, né, onde estávamos lá, você estava lá com a gente também, Sim. De liderança, e lá vocês colocaram na mesa, ó, precisamos hoje, né, o Breno estava fazendo esse processo de discussão para ir para uma outra ponta dentro da Redtela que faria mais sentido para ele, como diretor institucional, como diretor né? institucional, e precisava passar essa dinâmica para alguém continuar a ajudar, né, nessa dinâmica da Redtela. E aí a gente teve esse desafio de que quando vocês colocaram na mesa, na discussão da reunião, meu coração começou a aquecer demais. Eu comecei a passar um suador meio estranho. Bom. Eu falei, Deus, não é possível que você tá querendo que eu vá para esse lugar. Eu falei, não. Passei uma semana, mandei um ofício pro pastor Paulo, me disponibilizando em secretariar essa dinâmica, ajudar, ia disponibilizar um colaborador da minha empresa para ajudar, e eu fui chamado para uma conversa. E lá eu tirei uma dúvida, porque para mim estava muito claro que era um perfil, né? E eles me esclareceram que não, né? E que eu tinha esse perfil e eu me disponibilizei. Falei, conta comigo aí, vamos juntos nessa jornada. Então, ou seja, Deus já sabia, né? Deus já sabia, é verdade. E é um desafio muito grande, porque nós estamos no terceiro setor, né? É um instituto, né? A Redtela, dentro do seu alicerce, tem um estatuto, tem uma diretoria, então... Graças a Deus é um universo que dá pra gente auxiliar bastante pela experiência de vida. Deixa eu só te interromper. Claro. Olha para sua câmera aqui. Pode ser que tenha alguém que recebeu o link aí, né, da comunidade. Legal. E não conhece a Redtela. Explica um pouquinho o que é a Redtela para facilitar a compreensão, para fazer sentido esse contexto que você está contando aqui. Muito bom. Gente, a Redtela é um encontro de pessoas, empresários cristãos que querem incentivar outros empresários cristãos a impactar a vida das empresas cristãs no Brasil, a fim de nós termos a convicção de que a nossa cabeça tem que ser de empresário, mas nosso coração tem que ser de missionário. Não adianta termos empresas que sejam de Deus sendo administradas por não cristãos com uma falsa entendimento de que nós não somos mordomos de Cristo. Então, sim, nós entendemos na Redtela que somos mordomos de Cristo, de que Deus não precisa de sócio, né? Nós somos realmente escolhidos para governar e administrar aquilo que é dele, e através desse lucro, através desse sucesso empresarial, investir realmente no reino de Deus. Então a Redtela, dentro da minha percepção, ela está alocada nesse lugar, um lugar que pode te ajudar a transformar a sua percepção de empresário, a percepção da sua empresa, a fazer parte de algo que está alocado no reino de Deus, para a glória dele, não para a nossa glória, e que realmente grande parte desse recurso seja fator motivacional de você investir em missões, plantação de igreja, em causas que biblicamente nós entendemos que faz parte da grande comissão. Aí o conceito de desenvolver o conceito de mordomia também, né? Exatamente. Dos recursos que Deus nos confia, e também uma outra maneira importante é a participar de um movimento de levantar a maior geração empreendedora do nosso país. É isso aí. Acreditando que existe graça e oportunidade para isso, né? Estamos trabalhando para isso. E agora, em agosto, mês próximo, haverá um encontro nacional que eu queria que você fizesse também um convite para quem está nos ouvindo aí. Legal, legal. Para você que está assistindo o nosso podcast, nós, dia 12 e 13 de agosto, em São Paulo, teremos o Encontro Nacional. É a 4ª edição do Encontro Nacional da Redtela.
Eu participei da 3ª edição, onde eu conheci todo o trabalho e me engajei porque, de fato, gente, é muito significativo a gente se conectar com pessoas melhores do que nós, pessoas que estão ao longo dessa jornada cristã, referenciando o seu negócio, o seu ministério, a sua vocação para o reino de Deus. E o evento nacional é para isso, é para inspirar o nosso coração a sair cada vez mais motivado a fazer diferença na sociedade. E, como eu falei há pouco, referenciando o que é a Rede Tela, para esse ano nós estamos motivados a influenciar e a convidar você a aprender a ser realmente um empresário que tem a missão no coração. Então vai ser um encontro muito especial, onde nós vamos nos conectar. Empresário de todo o Brasil vem para esse encontro, então você tem a oportunidade de entender a mordomia cristã, conectar com pessoas significativas para o nosso país e realmente sair de lá conectado a todo o Brasil, entendendo todos os territórios e todo esse desafio que Deus tem usado a Rede Tela para alcançar. Então venha e faça parte de tudo isso. Boa, imperdível. Você encontra o link da inscrição. É importante se inscrever antes, com antecedência, na hora. Todos os anos se esgotam, né, com uma semana geralmente de antecedência, então não deixe para a última hora. Tem a virada de lote. Então aqui na descrição, aqui no YouTube, você vai ter o link, ou pelo menos o texto, para você copiar e colar e garantir a sua vaga. Não fique de fora. Boa. Não é? Nós estamos falando de oportunidade e normalmente, né, a gente fala de levantar a maior geração de empreendedores, e a inteligência artificial é um momento muito favorável para isso. Concorda comigo, Bira? Sim, sim, muito favorável. Então queria aproveitar esse gancho e agradecer o nosso apoiador, Wings Group AI, uma empresa de inteligência artificial nativa, nasceu para poder olhar e otimizar processos, planilhas financeiras, outros tantos recursos que certamente a sua empresa pode ser abençoada e otimizar tempo, economizar recurso financeiro, né? Ou muitas vezes a gente tem um cliente que ele disse que ele economizou um funcionário e ele pôde abrir uma outra frente de negócio que ele não tinha antes. Não é legal isso, né? Maravilhoso. Inteligência artificial aplicada na prática. Muito bom. Bira, estamos indo para o final aqui. Normalmente a gente pergunta aqui qual o livro que te impactou aí como empresário, como cristão, e que você recomendaria para a nossa audiência. Dentre todos os livros, eu acho que seria muito legal falar o último que mais me marcou, né? Vou pegar essa opção. Uhum. Não é de mundos de negócio, mas eu li aquele livro De Todo o Coração, do Luciano Subirá. Uhum. E Deus falou grandiosamente no meu coração o que ele precisava o que ele precisa que a minha empresa fosse, né? Ou as empresas, ou os negócios que a gente influencia. Esteja realmente no lugar de serviço, né? E ele aborda nesse livro dele essa característica do que significou a crucificação, o preço que Jesus pagou, nos comprando e nos colocando como servos também, né? Então isso tem me impactado e tem me motivado todos os dias a nunca esquecer de que, independente do lugar que eu sentar, aonde eu estiver, que as minhas empresas, as instituições, o meu CPF esteja em serviço, né? Porque foi muito alto esse preço aí que Jesus pagou, e isso tem impactado e tem ajudado a reestruturar muito dessas empresas, muito dessa organização, e eu super indico essa leitura aí. Normalmente a gente se apresenta dizendo aquilo que a gente faz, né? É muito comum e é um erro, naturalmente, né? Legal. E eu costumo dizer, quando tenho oportunidade, eu estou empresário. Estou empresário. Né? Mas sou cristão. Então não existe a expressão comum sou empresário e cristão. Não, tá? Acho que a ordem é o contrário. Eu sou primeiro cristão, né? O CPF, o coração, e depois empresário, e entendendo toda esse lugar que Deus nos colocou de impacto, influência, não só na geração de recursos, mas de influência mesmo na vida das pessoas. Edu, você me perguntou sobre esse novo desafio como diretor executivo. Isso. E pegando o gancho a esse livro, qual que é a minha expectativa hoje para 2025? É servir a Rede Tela, é amar aqueles que Deus enviou para servir dentro da Rede Tela
como Davi teve a experiência lá com o filho de Saul, né, quando venceu o gigante Golias, e eles se olharam, um amou o outro, como, né, a Bíblia fala, tem várias traduções, várias referências, mas Deus tem me trago, né, essa palavra diariamente de falar, cara, eu te coloquei aí para servir as pessoas e amar as pessoas como a si mesmo, porque eu tenho um desafio muito grande aí para a Rede Tela, que é impactar uma geração de empreendedores. E a nossa expectativa é essa, né? É terminar essa transição da melhor maneira possível, facilitar, né, essa organização executiva de todo o processo. Deus tem levantado pessoas para nos ajudar de maneira muito bacana, e quem se sentir desafiado e está procurando um apoio para ter empresários realmente cristãos que evidencia a mordomia cristã e sabe o dia a dia, seja muito bem-vindo à Rede Tela, que é o seu lugar. E nós entendemos que nós somos ministério, né? Então nós estamos trabalhando em 2025 para que todos os mantenedores que fazem parte dessa causa entendam que a nossa responsabilidade não é só como um instituto, como empresa, é porque nós somos um ministério. Sendo ministério, nós somos guiados por Cristo, né, motivados pela graça, e que nós precisamos servir mesmo de forma muito clara, muito sincera, muito objetiva, porque nós estamos falando do reino de Deus, né? E 2026 é um desafio onde nós temos que alargar as tendas. Amém. Né? Nós temos que trazer capital humano para profissionalizar muitas frentes. Boa. E trazer realmente pessoas que estão dispostas a investir para que a gente possa cada vez mais aumentar os núcleos por todo o Brasil, incentivar projetos de suporte aos empreendedores que estão passando por dificuldade, proporcionar uma agenda de mentoria muito mais assertiva, de suporte, mas entregar o simples muito bem feito, para que as pessoas possam ser impactadas e multiplicar, né, esse entendimento. E é muito importante, esses dias me perguntaram assim, nossa, mas a Rede Tela é uma igreja? Não, gente, nós somos um ministério interdenominacional. E aquilo que tem me alegrado muito dentro das nossas reuniões, né, sempre a fala de que estamos aqui para ajudar as igrejas a ativar os seus empresários, e eles prósperos vão ajudar cada vez mais as suas próprias igrejas. Boa. Então, de fato, eu estou muito feliz, né, e estou como diretor executivo, porque Deus tem nos guiado a esse propósito, né, de olhar para além do muro. Né? A gente vê tanto o ministério olhando do muro para dentro, né, para si mesmo, e eu fico muito feliz e agraciado por Deus por estar né, fazer parte de um ministério que olha para fora do muro e está a fim de encarar um dos maiores desafios desse país, que é a cultura financeira. Pois é. Né? É um desafio muito tanto, grande. mas tem graça e Bíblia de sobra para fazer isso, e você então que já ficou interessado aí, não participou ainda, não perca tempo, vou reforçar aqui porque é importante, convite para você estar conosco, uma fração de valores de qualquer imersão que talvez você já tenha feito aí nos últimos 2, 3 anos, para abençoar mesmo, custo subsidiado, para você ter acesso a esse conteúdo. Depois, nos núcleos ao longo do Brasil todo, a gente tem reuniões mensais, mentorias, hot seat. Puxa, tem tanta coisa para abençoar, né? Como a gente já falou aqui, um instituto sem fins lucrativos, mas para poder realmente te aparelhar, né? Não só você, empresárias, mas também, como o Bira bem disse aí, a sua igreja da qual você faz parte. Então, use e abuse sem moderação. É isso mesmo. Não é isso? Muito bom. Pergunta final aqui, Bira, o tempo passou super rápido, né? Super. O Biratã Martins, qual o seu sonho grande hoje? Meu sonho grande hoje é ver realmente as igrejas, né, e os empresários cristãos, as instituições unidas, para de fato a gente mudar a realidade da igreja brasileira. Né? Eu acho que, pela misericórdia de Deus, nós estamos acessando ferramentas importantíssimos. E a Rede Tela tem feito parte desse ecossistema, junto com Fonte, né, junto com mudar a mentalidade para que, junto com as igrejas, junto com os institutos, né, as instituições sem fins lucrativos, a gente possa avançar dentro dos territórios brasileiros e levar amor, levar graça e, consequentemente, levar Cristo aos corações, que é Ele que transforma. Né? Esse é o meu maior sonho,
Se eu não viver o suficiente para ver todo o território brasileiro aí motivado pela graça, que meu filho se estabeleça nesse sonho aí e veja tudo isso acontecer em nome de Jesus. Dê continuidade. Muito bom. Então, me uno ao seu sonho aí e vamos juntos, porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, como a Rede Tela se propõe, e glorificar a Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.